Bom, pessoal, tudo que a gente quer ter ao longo de todo o processo de vendas é ter controle. Quando a gente coloca uma proposta no e-mail e dá o send nessa proposta, todo aquele processo que a gente fez, com controle de ponta a ponta, se perde. E a gente fica à mercê do que eu chamo de cold follow-up, que é essa cara de tonto que você fica ligando para o cliente, querendo saber o que está acontecendo, querendo saber o que aquela proposta ou aquele contrato está fazendo dentro da casa do cliente. De forma geral, eu tenho uma fase que a gente chama lá de proposta enviada, ou aquela fase onde a gente fala assim, este é o momento que o cliente me pediu para formalizar aquele processo, aquela proposta, aquele contrato, e é o momento do fechamento. Propostas comerciais, a gente precisa dividir ela em 5 novas fases. Primeiro, eu vou definir as condições comerciais, eu vou definir qual é a proposta, qual é o documento de vendas que eu vou enviar para aquele cliente. Na própria Sales Docs, nós temos 2 documentos de venda. Eu tenho um contrato registrado em cartório, que quando você contrata o plano nosso padrão, a gente manda o termo, você assina e acabou. Só que a gente atende o cliente enterprise também, esse cliente tem um ticket mais alto. A questão comercial é importante a gente conseguir segmentar cliente a cliente. A segunda fase é a fase de rastreamento. É saber efetivamente o que está acontecendo com a nossa proposta ou com o nosso contrato lá na casa do cliente. O contrato foi aberto? Quantas vezes ele foi aberto? Eu mandei uma proposta para um cliente, o cliente abriu, no momento que eu mandei, passou lá 5, 6, 10 minutos olhando a proposta, não abriu mais e fazem 3 dias que ele não me responde. Como é que eu resgato esse cliente? Eu já sei que ele não gostou. Eu já vou entrar com uma abordagem questionando o preço, questionando o escopo, questionando o que efetivamente está errado ali. Será que à medida que o cliente está analisando a proposta, eu já posso ir colhendo feedbacks? Será que ele pode dar like numa cláusula? Será que ele pode dizer que uma cláusula foi aprovada ou não foi aprovada? Será que eu consigo interagir via chat ou uma ferramenta que possa aproximar as partes? Quando a gente coloca um sistema, uma plataforma que faça esse meio de campo, às vezes facilita bastante o processo. Quando a gente perde uma proposta, e a gente perde várias propostas nesse momento, é importante que a gente tente entender do cliente por que ele não fechou. Aqui no Brasil a gente tem uma outra característica que ela é cultural. O brasileiro não sabe dizer não. Não também é resposta. Amigo, eu não quero, tenho um problema interno. Esse cara se comprometeu tanto que ele tem vergonha de te ligar e falar assim, amigo, não vai rolar porque meu sócio não deixa. Então, ok, você quer rejeitar. Agora me diz um pouquinho mais do porquê que você quer rejeitar. Eu quero rejeitar a proposta, mas eu quero deixar algum comentário para o vendedor no sentido dele melhorar a proposta. Ah, não gostei do preço, muda tal coisa, faz algum ajuste. Só que nesse momento que ele fala que não quer mais falar com você, primeiro, a gente fez o brasileiro dizer não, né? Afinal, apertar um botão é mais fácil do que ligar e dizer não. No momento que ele diz não, fala assim, mas agora você vai ter que me dizer por que você está dizendo esse não. Pelo menos vamos tentar aprender uma lição, tentar entender o que está acontecendo com aquele cliente. Esse processo de aprendizado, eu acho que ele é fabuloso. Quando a gente automatiza esse processo, quando a gente coloca um sistema, fica mais frio. E muitas vezes o cliente diz a verdade ali porque ele não está na sua cara falando. Sobre o processo de negociação, a mesma coisa, né? Eu preciso aproximar as partes de alguma forma, eu preciso melhorar a comunicação ou criar uma forma de comunicação alternativa que não seja e-mail, que não seja telefone. E o mais importante disso é a gente criar um checklist de processo. Já pensou se a gente pudesse, na hora de negociar, criar um processinho? Eu já fiz isso, está ultrapassado, já fiz isso, está ultrapassado, já fiz isso. Ou seja, se a gente conseguir processualizar a negociação, tentando vencer aqueles pequenos obstáculos, a assinatura do contrato é a mesma coisa. A coisa mais incrível é você ver empresas que geram 2 documentos para o cliente assinar. Primeiro manda uma proposta, aí o cliente analisa, vai para o chefe, muitas vezes vai para o jurídico, volta, aí ele assina. Vai falar assim, agora que você assinou, tem um contrato. Ou será que a gente não consegue consolidar os 2 documentos em um? Será que a gente não consegue criar um documento mais fácil? Será que a gente não consegue otimizar esse processo? Vamos tentar facilitar o processo, vamos tentar usar o jurídico para ajudar a gente, não para atrapalhar. Assinatura online ou assinatura em papel? Tem validade jurídica ou não tem validade jurídica? Faz sentido ou não faz sentido? Uma pessoa assina ou muitos assinam? Sei lá, depende. Depende do que você está vendendo, depende da responsabilidade, depende do que você quer de garantia, depende de ticket, depende de muitos fatores. Quando a gente entra num processo online, está assinado. E acabou, e vale. Então assim, funciona. E o último ponto para terminar, é a questão da cobrança. Esse processo de você assinar um contrato e você já cobrar do cliente a primeira parcela, funciona muito bem para algumas empresas. O cliente está ali, ele quer, ele está com a proposta, a gente não precisa perder a proposta nesse momento, a gente tem que fazer de tudo para tentar trazer esse cara para dentro.
Muito bem. Obrigado, gente.